TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vem aí ele, Bruno Mazzoni. O Ibovespa Futuro subindo 0,68%, a máxima intradiária chegou a ser 120.390 pontos. A moeda americana, Brunão, é que produziu as maiores manchetes nos últimos minutos. Foi encorpando o viés de baixa e chegou a tocar R$ 4,793. Já está abaixo de R$ 4,80, R$ 4,796 agora. E a gente está vendo a curva de juros arrefecer em 5 pontos base na primeira temperada que é possível dar depois do Boletim Focus, pós-decisão do CMN. Brunão, bem-vindo. Indifute Dalfute, quais os pontos? Bom dia para você. Fala, Léo. Muito bom dia para você, para vocês todos aí no estúdio. Bom dia também para quem nos acompanha no YouTube e na TC Station. Vamos lá, vou começar com o dólar, bem frisado por vocês aí. Hoje e amanhã serão dias que o mercado americano estará viajando, né, e pouco operando, talvez do celular no máximo. Então a liquidez um pouco mais ponderada entre hoje e amanhã, movimentos que podem ser, pessoal, um pouco distintos de quarta-feira, principalmente quarta-feira e quinta, que começa de fato a semana. Olhando para o dolinha, rompendo a região atual dos 4,794, pessoal, só temos o 4,783,5, que eu acabei de fazer aqui pós-abertura, fraco, tá? De forte mesmo, só o 4,767,5, 4,766. Vamos ficar com esses dois pontinhos aqui para ele estacionar essa possível queda, atual, tá? Para cima, 4,826 continua sendo, e depois 4,834, e no maior estresse, que é difícil acreditar hoje, 4,845,5, tá certo? São os grandes pontos do dólar. Viés continua sendo de baixa, pessoal. Ele só deve, nesse primeiro punch de abertura, ter essa queda, no meu ponto de vista aqui, até os 4,767, 4,766, e aí morre, né? Fica bem devagarzinho, fica um negócio bem xarope, como deve ser, tá, o pós-abertura de hoje e também de amanhã. Olhando para o índice, nessa abertura aqui, talvez surpreenda, né? Todo mundo imaginando que o índice acordasse ou morno, ou pelo menos, né, sem essa alta atual. Qual que é a única parada que eu tenho para o índice? 120,610. Tá? Essa é a primeira parada. Depois a gente vai para 121,065. Então, muita atenção aqui no 120,610. Né? A expectativa é que ele volte a testar a mínima de sexta-feira. Então, só teria ali um pequeno suporte em 119,200 e principalmente, o principal suporte aqui fica no 118,725. 118,580 já tocou, então pula ele, 118,215. Para a pessoa física, eu volto a frisar, semana passada eu cheguei a comentar, infelizmente a gente parou ali no 121,540, mas a melhor venda, eu acho, com o melhor risco, tá? E o retorno, obviamente, está no 122,20, 122,70, caso belisque ali, seria interessante olhar para uma venda de volta, para voltar aí do 122 aos 118, Léo. Indifute Dalfute calibrados, a gente teve notícia nos últimos minutos. O Indifute chegou na máxima intradiária a 120.390 pontos e a moeda americana afundou nos últimos segundos, foi buscar a mínima intradiária, a chinela cantou para ela, doleta. R$ 4,790 que temos agora, mas a mínima intradiária foi R$ 4,788. Impressionante a força de baixa da moeda americana, hein, Bruno? Já aproveita e emenda, falando em dólar. Gráficos da terra do Tio Sam e vamos às commodities, minério de ferro e petróleo. O minério tá baixista hoje. Sim, Léo. Vamos lá, vamos começar com o DXY. Agora, pessoal, base mensal, então bem vovô, aproveitando aí que os 2 dias do início da semana não vão ter muita liquidez. Pode ter volatilidade, mas não muita liquidez. Então, o dólar ali quase repete, tá? O mês aqui de abril, vamos assim colocar, retornando toda a alta do mês anterior, mas deixou uma cauda, tá? Então vou deixar para esse mês de julho, tanto o nosso dólar aqui, como o DXY, ele neutro na tendência, nem com força para superar o 104, então estresses do DXY ali próximo do 104, talvez seja a melhor oportunidade para se vender o nosso contrato aqui de julho, e também se o dólar, caso avizinhe o 101 a 102, tá? É um bom momento para você estopar ali, ou pelo menos diminuir um pouco a intensidade compradora para o nosso contrato de dólar. Dólar, então, lateral nessas duas regiões, o que é ok, tá? Para a faixa de preço que ele está aqui, o dólar fica um pouco ali sem muita direção de alta ou de baixa. Verão americano passando, a gente deve ter um aquecimento aí de direção para o DXY em agosto. Não vejo ali entre agosto e setembro, não vejo julho sendo ali o mês para ter liquidez suficiente, dados econômicos suficientes para jogar esse dólar ou para cima ou para baixo. Então, dólar controlado, sinal amarelo/verde para emergências continuarem o rally que foi feito nos 2
praticamente 2 últimos meses ali. Curva de juros americana, esse que arranca o cabelo dos gringos aqui, tá abrindo, mas nesse momento a narrativa é curva de juros abrindo. E nesse momento, eu digo semana, esse mês, os últimos 2 meses no máximo ali, atividade econômica forte voltou a ser coisa boa, tá? Faz pouco tempo. Então a curva de juros abrindo quer dizer que resiliência econômica está na pauta dos investidores. Então o S&P tende a manter aqui essas máximas muito próximas das históricas aqui, enquanto a curva de juros estiver precificando resiliência econômica. Então, S&P, hoje e amanhã, morno, mas está ali próximo de máximas históricas, em resistência. Acho que quem vai dar a venda do S&P será os juros. Os juros geralmente vêm primeiro, antes que a Bolsa. Então, vamos ficar de olho por hora. Os juros mantém o S&P aquecido, porque o trade está de resiliência econômica na terra do Tio Sam. Passado para as commodities, férias, verão americano, agora tem férias não, né? Mas tem ali o seu feriado de independência. Aquecimento, né? Vai sair dados, não tenham dúvidas que research por lá vão pesquisar o quanto de combustível foi consumido nessas viagens aí desse feriado prolongado deles, tá? Então a gente, caso você queira que suba o petróleo, tem que ter bastante aquecimento nas viagens por lá. É um período que eu continuo dizendo para vocês, pessoal, de alta, tá? Julho ainda é um mês, não inteiro. Primeira quinzena a gente tem ainda do petróleo, na minha opinião, ainda aquecido, tá? Devido ao verão americano, como eu já comentei. E mais uma semana que o petróleo acorda feliz, que acorda comprador. Então é uma semana que acorda comprado o petróleo, mas já fazem o quê? Já comentei aqui 6, 7 semanas que o petróleo não sai desse imbróglio. É ótimo para a Petrobras, ótimo para a economia real, não tão bacana aí para as Junior Oils, mas hoje, segunda-feira, as small caps de petróleo devem acordar mais contentes aí, para cima, tá? O petróleo acordou para cima, já o minério de ferro, o oposto, mas comportado dentro dos nossos pontos aqui, nada a comentar. O minério de ferro deve devagarzinho chegar no 105,40, tá? No 104 e encontrar o seu suporte. O que é o melhor dos mundos para o minério de ferro, pessoal? Dados fortes chineses ou dados muito ruins chineses, porque a gente fica ou com a narrativa de crescimento chinês realidade, ou com a narrativa de que vai vir estímulos. Tá certo? Sinalizações não são positivas do governo chinês em relação a estímulos no curtíssimo prazo por hora, tá? Então o minério de ferro continua neutro, tá? Sem grandes movimentações. Acho que a melhor fase para se comprar minério de ferro está no 105,40 para um reteste do 113 e quem sabe ali 117,40 para esse mês de julho, Léo. Bruno Mazzoni, ao vivo com a gente neste 3 de julho. Bruno, muito obrigado. A gente volta a conversar mais tarde aí, via gráfico, com a cobertura do Mercado à Vista. Um abraço. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. Tamo junto, Bruno. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.